Então vamos agora a mais uma leitura diária, ainda no livro de Jeremias, hoje dia 29 de agosto. Que o Senhor venha falar conosco. Ele é um Deus que não nos abandona, é um Deus que cuida de nós, em tudo, em todas as áreas das nossas vidas. Então vamos agora nesse dia 29 de agosto, aliás 29 não, 28 de agosto, 28 de agosto, os capítulos 40 a 42. Amém? Então pegue sua Bíblia, vamos ler agora do 40 a 42. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesta leitura e nos ensine a Tua Palavra, porque é dela que nós precisamos para alimentar nossa fé e a nossa esperança, que é Jesus. Amém. Então pegue a sua Bíblia agora, capítulo 40, nesse dia 28 de agosto. Esse 28 de agosto, 40 a 42, que diz assim: Jeremias fica em Mispa com Gedalias. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado em cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: o Senhor, teu Deus, pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor o trouxe e fez como tinha dito. Porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti, mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vais para ali, vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre a cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprover ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda o sustento para o caminho e o presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, ele e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa, e eram Ismael, filho de Netanias, e Jonatas, filho de Careá, e Seraías, filho de Tamunete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de Macatita, eles e os seus homens. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e a eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos virá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós. E vós, recolhei o vinho e as frutas de verão e azeite, e meteu nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomastes. Do mesmo modo, quando
quando todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon e em Edom, e que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado o resto em Judá, e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias a Mispa, e recolheram vinho e frutas de verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo vieram a Gedalias a Mispa, e disseram-lhe: Bem sabes que Baalins, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para te tirar a vida. Mas não lhe deu crédito Gedalias, filho de Aicão. Todavia, Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo em Mispa, dizendo: Irei agora e ferirei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida? E todo Judá que se tem congregado a ti seria disperso, e pereceria o resto de Judá. Mas disse Gedalias, filho de Aicão, e Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. 41. O assassinato de Gedalias. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. Ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levando Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele mataria a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba rapada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares, incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando, e sucedeu que, encontrando-os, lhe disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que indo eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou no poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada e azeite e mel. E ele por isso os deixou e não os matou como a seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa, rei de Judá, rei de Israel. Foi esse mesmo que Ismael, filho de Netanias, encheu de mortos. E Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, aos filhos do rei, e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão, levou-os cativo Ismael, filho de Netanias, e foi-se para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das muitas águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael, a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas e voltou, e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens diante de Joanã, e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, e a todo o resto do povo que ele havia recobrado,
de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e as mulheres e os meninos, e aos eunucos que havia recobrado de Gibeá, e partiram indo habitar em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra. Aleluia. 42. Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias, o profeta: eu vos ouvi. Escorarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, mas não vos ocultarei nada. Então eles lhe disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele, se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho dito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vos temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar a vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nesta terra, não obedecemos à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor. O resto de Judá: assim diz o Senhor dos exércitos, desde Israel, se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito, e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vos temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vos receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem, morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição, e um espanto, e uma execração, um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito, sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e confirme tudo o que disser o Senhor Deus nosso, declara-no
declara-no assim, e o faremos. E vou-lo no tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor, vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis, no mesmo lugar onde desejareis entrar, para lá peregrinares. Aleluia. Então a gente fica aqui, neste dia 28 de agosto, esse capítulo 42. E que o Senhor venha nos abençoar grandemente, porque Ele é um Deus de bênção e Deus de misericórdia. Quero que os irmãos agora façam uma oração comigo. Essa oração ela está no livro de Números. Vamos praticar uma oração para que nós sejamos abençoados. Assim, por exemplo, faça essa oração se você tiver fé. Se você não tiver fé, não faça. Também não zombe. Porque tudo que está escrito aqui é a boca do Senhor quem disse. Foi a palavra, foi a boca dele que mandou fazer. E só temos que praticar. Então essa oração ela está no livro de Números, capítulo 6, do versículo 22 ao 27. Porém, vamos ler, fazer a oração no versículo 24, 25 e 26. Mas é necessário ler ela toda. Por quê? Porque essa oração foi o modo que Deus ensinou Moisés a abençoar os filhos de Israel. Ou seja, é um modo certo, é um modo correto de abençoar os filhos de Israel. Que diz assim, Números, capítulo 6, versículo 22 ao 27, que diz: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala a Arão e a seus filhos dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então vamos agora. Faça se você tiver fé. Se você não tiver fé, não faça. Porém também não zombe. Porque aí daquele que zombar da palavra do Senhor. Então faz assim. Bote a mão na cabeça. Bote a mão na sua cabeça. Eu vou ler e você repete aí. Amém? Vamos lá. Diz assim. Só repete. E põe a mão na sua cabeça. O Senhor me abençoe e me guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre mim e tenha misericórdia de mim. O Senhor sobre mim levante o seu rosto e me dê a paz. E que o Senhor me abençoe. Aleluia. Então, essa oração é uma oração forte e poderosa, que Deus vai te livrar de todos os males, de todas as doenças, de todos os problemas. Até a próxima leitura, se Deus permitir.